Na volta da série sobre minhas partidas, né, das minhas partidas, hoje eu venho trazendo assim o meu maior resultado no xadrez, né, que eu consegui. Vamos fazer análise desse duelo, desse momento importante para mim, né? Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? É muito importante para o YouTube recomendar mais o nosso canal e ajudar a gente a crescer. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouco então, sobre o meu adversário. É o Gata Kansky que eu enfrentei na Copa do Mundo da FIDE de 2011, lá em Khanty-Mansiysk, na Sibéria, na Rússia, né? 2011, eu havia me classificado para esse evento no Zonal 2.4 em Araruama, né? O FIA pegou a primeira vaga e acabei pegando a segunda vaga, ganhando um match rápido do Evandro, né? E ali naquele torneio se tornou MI, mais tarde virou grande mestre aí, o Evandro Barbosa. E aí fui jogar com o Kansky lá na Rússia. Vamos falar um pouquinho sobre o Gata Kansky e para entender porque eu considero o meu melhor resultado no xadrez, né? Ele nasceu na Rússia, né, ainda União Soviética, em 1974. Desde muito novo foi muito forte, era um jovem prodígio no xadrez e venceu o Campeonato Soviético Sub-20, para vocês terem uma ideia da força dele, em 1987 e 1988, lembrando que ele é de 74, ou seja, ali com 13, 14 anos. Em seguida, em 89, foi aos 15 anos para os Estados Unidos, e aí ele começou a jogar pelos Estados Unidos e foi construindo sua carreira, progredindo, chegando ao posto de número 4 no ranking do rating FIDE em 1995, né? Além disso, ele ganhou o torneio de candidatos da FIDE em 1994/95, no momento ali que houve uma cisão, né? O Kasparov fundou uma organização chamada PCA e tinha os candidatos da PCA e da FIDE. Era uma confusão danada ali na elite do xadrez. Mas ele ganhou esses candidatos da FIDE, inclusive ganhando um match do Anand, e entre outros, né, para jogar com Karpov, que era o campeão mundial da FIDE, né? Então ele foi um desafiante pelo campeonato mundial. Esse match com Karpov foi em 1996. Lembrando que Kasparov era o campeão da PCA. Esse match com Karpov foi duro, o Kansky venceu 3, empatou 9, perdeu 6. O Karpov acabou ganhando de forma convincente, mas ele ainda beliscou ele 3 partidas. E após isso ele se afastou do xadrez. Praticamente ele não jogou entre 1997 e 2004, com uma exceção ou outra. E aí ele volta, né, em 2004, renovado, assim, depois de um tempo de readaptação aos torneios. Em 2007 ele já ganhou a Copa do Mundo, inclusive batendo Carlsen na trajetória, nas semifinais, né? Carlsen já estava ali em ascensão, ainda não era o número 1 do mundo, mas estava no caminho. O Kansky derrotou ele e na grande final o Kansky derrotou o Shirov e se classificou para jogar o torneio de candidatos no ano seguinte. Ele jogou com Topalov, quem ganhasse ia disputar o Mundial com Anand. O Topalov acabou derrotando o Kansky e foi jogar com Anand em 2010, mas o Kansky chegou ali. De novo em 2011, né, agora o ano da minha partida com ele, do meu match com ele, na verdade, o Kansky jogou o candidato novamente e agora em sistema mata-mata. Nas quartas de final ele ganhou do Topalov dessa vez e perdeu nas semifinais para o Boris Gelfand, que acabou ganhando aquele candidato para jogar com a Anand. E aí, bom, também a gente pode dizer que ele já em confrontos individuais derrotou todos os grandes jogadores aí das últimas décadas, como Kasparov, Karpov, Anand, Kramnik, Carlsen, né? Topalov e vários outros. E aqui, quando eu fui jogar com ele,
ele era o número 15 do mundo, em 2.741, em 2011. E a história foi o seguinte. Eu era um match, né? A primeira partida eu fui jogar cair de pretas e ele me ganhou de maneira muito fácil, assim. A primeira partida, uma Ciliana por ataque. E aí nós fomos para a segunda partida, que eu estava obrigado a ganhar para forçar o desempate de rápida. Forçar os desempates, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, eu joguei peão-dama. Estava jogando peão-dama na época. Mas até hoje eu tenho jogado bastante, né? E ele jogou a sua tradicional defesa eslava. Cavalo C3, cavalo F6, E3 e G6. Essa chamada variante Schletter da eslava. A eslava com fianqueto. Uma posição passiva, mas muito sólida, né? Cavalo F3, bispo G7, bispo E2, roque. Aqui um lance que era patente do Kant, que é esse dama B6 aqui. Mais tarde, no desempate comigo, ele jogou A6 aqui, que é outra opção. Mas ele gostava desse dama B6. E eu me preparei para esse match, para esse evento, com o grande mestre Gilberto Milos. E a gente chegou à conclusão que aqui não tinha muito assim como refutar essa ideia do Kant, que a ideia foi mais ou menos tirar as peças e manter o jogo vivo, até porque eu precisava ganhar para tentar o desempate. Então eu joguei aqui um H3, controla a casa G4. Ele tirou o bispo em F5. Eu joguei B3 para fianquetar o bispo. Ele jogou cavalo E4. Eu fiz bispo B2, defendendo o cavalo. Torre D8. Eu joguei torre C1, trazendo a torre do jogo. Tudo isso aqui mais ou menos normal. Ele trocou o cavalo, bispo toma e jogou A5. E impede o meu B4, né? E pode ter a ideia de A4 mais tarde aqui, se for interessante para as pretas. Eu joguei a dama em D2 e ele jogou cavalo D7 para trazer o cavalo para F6. Aqui eu joguei dama B2 aqui, controlando aqui, aumentando o controle da casa E5. Mas uma ideia interessante que talvez me desse uma pequena vantagem seria G4. Se o bispo vai para E4, cavalo G5, ameaçando F3, pegar o bispo. E também cavalo toma. Ele poderia jogar dama C7 para se F3 ter um cheque aqui em G3. Nesse caso eu poderia tomar o bispo. Toma, dama C2 atacando o peão. Força um F5 para defender. Troca e F4. A pequena vantagem das brancas aqui dá para tirar o rei em seguida e tentar usar a coluna G. Ele também vai fazer o mesmo. Mas as brancas têm uma vantagem de espaço aqui, o par de bispos, o que lhe dá uma pequena vantagem. Para as brancas, né? No entanto, eu preferi o dama B2 ao invés do G4. Não quis me parecer arriscado ali mexer o peão G. Ele jogou cavalo F6 e eu botei meu cavalo em E5. Ele jogou cavalo E4 para pegar meu bispo e eu tirei o bispo para E1, querendo manter as peças e depois tentar ativar esse bispo depois de um F3 por essa diagonal. Ele jogou F6, expulsando o meu cavalo. Aqui ele tinha uma ideia que é psicologicamente difícil, né? É dar o bispo do fianqueto pelo cavalo, mas eliminar meu cavalo ali e jogar A4 aqui, com um bom contrajogo aqui para ele. E é muito difícil eu, com o peão aqui em E5, conseguir explorar essa diagonal e as casas pretas ali em torno do rei. Essa posição está equilibrada aqui. E as pretas têm algum contrajogo na ala da dama. Então, depois de bispo E1, ele jogou F6. Eu tirei o meu cavalo para D3. E ele fez a ruptura E5. Essa que foi a ideia dele também, uma ideia interessante. Eu fiz a troca em D5. Tomou. Uma ideia interessante para ele era tomar em D4 ao invés de retomar em D5. Eu poderia trocar as damas aqui. Mas depois de torre toma, essa posição está equilibrada. Aqui meu peão é isolado. Eu poderia defender com F3, cavalo D6 e bispo F2. Né? Mas está mais ou menos igual. No entanto, ele tomou aqui. Eu segui com F3.
E aqui ele cometeu uma pequena imprecisão, que foi cavalo D6. Era melhor ter ido com o cavalo para G5, onde depois ele pode ir para E6 para fazer pressão em D4. Eu jogaria cavalo C5 aqui com uma pequena vantagem, mas nada muito sério, ele está muito sólido ainda, né? No entanto, ele preferiu o cavalo D6. Eu fui com o cavalo para C5, né? Que era a minha ideia, e ele veio com A4. Aqui eu joguei D, tomei 5. Troquei, peão toma. Eu fiquei atraído pelo ataque ao peão de D5 e joguei dama D2. Mas aqui a ideia é bispo H4, era bem forte. E atacando a torre lá em D8, né? Ele não pode jogar E4 atacando minha dama aqui na diagonal, porque eu posso tomar a torre. Tô atacando a dama dele, vou ganhar material. Então ele teria que tirar a torre, talvez com torre de DC8. Depois de B4 aqui. É uma boa vantagem aqui para as brancas. Agora, se E4 atacando a dama, tem bispo F6, um lance bem forte, né? E trocando os bispos, agora o rei vai ficar meio exposto. Aqui as brancas têm vantagem. Então o bispo H4 era melhor aqui. Depois do dama D2, ele jogou muito bem aqui bispo H6. Lance merece uma exclamação aqui, que deixa o peão de D5 cair com cheque, mas ele está contra-atacando em F3. Eu defendi com o bispo F2, né? O ponto é que se eu tomar em D5 com cheque, ele joga cavalo F7, né? Sai do cheque atacando a minha dama e ele vai retomar em E3. Mesmo que eu tome em B7, bispo tome E3 cheque, bispo F2. Ele pode trocar as damas aqui. E aqui um bom lance é a torre D2, ameaçando o bispo aqui. Um excelente contra-jogo e as pretas, no mínimo, têm a igualdade aí, que é o que elas precisam. Precisam empatar, né, para se classificar para a próxima fase. Então eu joguei bispo F2. Ele jogou um bom lance aqui, D4, explorando a cravada. E aqui eu achei praticamente o único, para não ficar muito mal, que é F4. E aqui eu me lembro que nós estamos no lance 24 agora, né? Depois, no lance 40 a gente ganhava meia hora, mas estava no apuro. E nesse apuro muitas coisas aconteceram. Foi onde eu acabei, digamos assim, conseguindo alguma coisa aqui e obter uma vantagem. Ele jogou aqui A por B3. A por B3, né? Se ele tomasse aqui em F4, eu poderia tomar aqui. E agora o peão de D4 ficou fraco. Meu bispo ficou bem em F2, né? Então ele tomou aqui em B3, A por B3 e jogou cavalo E4. Tá ok. Força a troca dos cavalos. Eu dei um cheque aqui. E aqui, apurado, ele cometeu um erro que agora sim eu vou pegar vantagem. Foi natural rei H8, né? Aqui bispo D5 mantinha a igualdade, simplesmente cobrindo o cheque. Eu poderia tirar a dama aqui para tirar da diagonal do bispo, né? E ameaçar, por exemplo, tomar em D4. Mas, por exemplo, dama E6 aqui, reforçando a diagonal. E tá tudo bem aqui. Mesmo que eu tome em D4, ele toma em C4. Eu tomar de torre, agora ele toma o peão de F4, mantendo o material igual. E a posição igual também. Depois de rei H8. Agora tomar em D4. Foi um bom lance aqui. Porque deixa tomar em F4 atacando a dama e a torre, né? Esse foi o ponto. Ele deixou escapar aqui no apuro. É que agora eu posso fazer isso e tendo o lance dama E2, né? Atacando outro bispo. Bispo D5. O ponto é que se ele tomar a torre, eu vou tomar o bispo de E4. Ele vai ter que tirar o bispo atacado aqui, bispo H6. E depois de D tomar E5, eu tenho um peão pela qualidade, mas mais do que isso, né? O rei dele está em situação exposta. Esse peão passado é muito forte, apoiado pelos bispos aqui. A vantagem das brancas seria bem grande. Portanto, depois disso ele jogou bispo D5. Ele não quis tomar a qualidade, mas agora eu tomo o peão de E5, atacando a dama. E ganho um peão. Agora temos um peão a mais.
Aqui, lance 30, ficou aquela correria para chegar na pura. Eu tirei a torre do ataque defendendo o peão com torre de C1, torre A C8, bispo H4, ataquei a torre lá em D8, ele trocou e jogou torre D4. Defendeu o bispo e tirou a torre do ataque. Eu dei cheque lá em F6, manter o peão defendido, rei G8 e agora contra-ataquei o peão de B7. Então trocamos aqui o de C4, que ele tomou, pelo de B7. Ele atacou, ameacei mate lá, né? Ele defendeu atacando minha dama. Aqui eu dei uma repetida para chegar mais perto do lance 40. Ele repetiu e eu voltei a minha dama para F3, atacando o bispo. Bispo H6, torre D1, lance 40. E bispo F8, ele também chegou ao lance 40. Aqui a gente ganhou meia hora, né? E no fim das contas eu tenho um peão a mais, mas ele tem boas chances de empate ainda, porque o peão está bloqueado e tem só praticamente peões na ala do rei aqui, né? Então o que dá boas chances de empate também para ele. No caso aí, em muitos finais, né? Isso seria suficiente para ele empatar. Mas aqui a gente seguiu lutando, rei H1, torre C3 atacando minha dama, e eu joguei torre D3 aqui. Mais forte seria dama G4, aqui propondo a troca das damas, embora fosse difícil trocar as damas nessa situação, precisando ganhar e com material reduzido, mas esse final aqui, esse peão ameaçando avançar, e se ele para eu posso entrar em D7 aqui. É bem chato aqui para ele por causa do rei, né? O rei tá cortado na sétima, né? Na diagonal. Isso aqui tem boas chances de vitória para as brancas. Então eu joguei torre D3, aí deu uma aliviada com essa troca. Aí ele jogou dama C4. Aqui é interessante para ele buscar a troca dos bispos de casa preta com bispo G7. Esse meu bispo é muito forte. No final de dama e torre contra dama e torre, muitas chances de empate para ele. Vai ser muito difícil aproveitar o peão a mais, né? Então, era algo que talvez ele devesse buscar a troca dos bispos aqui. Dama C4. Dama F3, eu não quis trocar as damas. Dama E6 voltou. Torre B1. Ele jogou bispo H6. Bispo E7 seria uma alternativa legal com a ideia de trocar os bispos. Mas tudo isso não era nada fácil de descobrir ali na hora, né? Tensão e posição difícil de jogar. Eu joguei dama D3, ele jogou torre A8, dama D4, algumas manobras aqui feitas. Ele jogou dama C6, sempre mantendo o controle dessa casa para eu não avançar. Daí eu voltei para D1, dama E6, dama E4, taquei a torre, ele tirou. Agora eu invadi com a torre em D6. Ele jogou dama B3. Agora, se eu jogo E6, estou pendurando aqui, né? Cheque, rei H2. Perdão, tem que trocar as damas. Cheque, rei H2. Bispo F4, cheque, ganha a torre. Então, ao invés disso, eu joguei um bom lance aqui, que foi o profilático rei H2, já antecipando a um cheque aqui na primeira fila. Ele voltou para F7, impedindo E6 por causa do bispo. Eu joguei dama G4 para jogar torre D7. E aqui ele jogou torre E8. Aqui já a posição é difícil para ele, né? Então a posição foi piorando aos poucos, né? Ele tinha que ter seguido aquela ideia de trocar os bispos com boas chances de empate. Mas aqui agora eu joguei um bom lance que foi dama D4. Agora, se eu jogasse torre D7, ele tinha cheque. Não posso tomar porque está caindo a torre. E se eu tirar o rei, por exemplo, para G1, ele tem contra-jogo com dama C4, com ameaça de cheque. E a vitória ficaria difícil aqui. Então, ao invés de torre D7, eu joguei dama D4. Agora a ideia é torre D7 numa situação melhor. E ele jogou dama B3. E aqui, agora a invasão decisiva. Veio torre D7, ele voltou para E6. E agora dama A7, com ameaça de torre G7, ameaça decisiva. Não adianta ele dar cheque, porque simplesmente eu jogo G3.
Se bispo toma torre G7, cheque, vence. Rei F8, bispo toma E5. Se tomar, é mate e as brancas vencem. Ele jogou torre C8. E aqui torre G7, cheque. Se tomar, dama toma, é mate. Ele teve que jogar rei F8, né? Rei H8 é mate em 2, cheque e torre H8. E agora, perdão, depois de rei F8, dama A3, cheque. Ele tem que abandonar. O único lance seria rei E8 e torre E7, cheque, ganha a dama com mate em seguida. Então, essa foi a minha maior vitória no xadrez, né? Contra o Gata Canjica, a partida pensada. Eu consegui levar para o desempate rápido, né? Nas rápidas, acabou empatando a primeira e ele me ganhou a segunda e passou de fase. Mas mesmo assim, fiquei bem feliz com o meu resultado no match, né? Especialmente nessa partida contra esse grande jogador. A precisão dessa partida foi a seguinte: 90,8 para as brancas, 83,2 para as pretas, uma partida longa, difícil de ser jogada, então uma precisão bem razoável aí. E então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Minha partida aí uma das mais memoráveis que eu já joguei e o meu melhor resultado no xadrez. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. A gente vai estar trazendo vídeos aqui quase diariamente, né? Então, isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, o seu like, a sua força e a sua inscrição também. Então é isso, até o próximo vídeo.